Estamos de volta ao programa Questões de Fé. Hoje nós temos conosco o grupo musical Tom sobre Tom. E eles vão apresentar agora, lá nesta hora do segundo bloco, a música Céu de Santo Amaro, com a versão de Flávio Venturini. Vamos conferir. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força deste amor nos invadiu. Com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você, meu amor, vou lhe dizer, quero você com alegria de um pássaro em busca de outro verão. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Muito bem. Bom, agora nós começamos a falar sobre a exortação apostólica nos números 122, já comentei o número 122, mas eu gostaria de fazer uma espécie de chave de leitura dos números 122 até o número 126, que fala sobre a religiosidade popular, principalmente de nossos países da América Latina e do Brasil. Nós temos que entender uma coisa. Nas notas distintivas da Igreja, que faz parte do Tratado Teológico de Eclesiologia, nós temos duas palavras. São 4 notas e quero destacar 2 a que devemos fazer referência para entender o que diz o Papa Francisco. A primeira palavra é unidade e a segunda é catolicidade. Pela unidade, nós entendemos que podemos reconhecer-nos como irmãos e irmãs no mundo inteiro tendo a mesma fé, aquilo que é comum a todos nós. Para que a gente tenha uma ideia, nós temos 7 sacramentos, que é aquilo que é comum à igreja de todos os tempos e no mundo inteiro hoje. Mas nós temos também sacramentais. Os sacramentos unificam a igreja no mundo inteiro e os sacramentais diversificam. Porque esse modo comum a todos, que a gente chama de unidade, não se opõe, mas se complementa com o modo próprio das várias culturas, que nós chamamos catolicidade, ou seja, a possibilidade da fé se encarnar numa cultura. Cultura significa, cultura não é erudição, viu gente? Cultura significa
o modo que um grupo de pessoas, uma coletividade, se relaciona com o mundo. Isto vale forma de alimentação, modo de vestir, modo de ver as coisas, modo de ver o mundo, a linguagem, tudo isso constitui esse conjunto de elementos que nós chamamos de cultura. Ou seja, qual a nossa cultura? Nossa cultura é o nosso modo de ser, o nosso modo de relacionar com o mundo e com as outras pessoas. Pois bem, a fé pode se enculturar e deve se enculturar em modos diferentes. No Brasil, como o país são muitos países dentro de um país, nós vamos ter vários modos de enculturar. Mas, de modo especial, nós vamos pegar grandes padrões culturais no mundo. Você tem uma forma de viver a fé no Brasil. Você tem uma forma de viver e celebrar a fé na Índia. Você tem uma forma de viver e celebrar a fé na África. Você tem uma forma de viver e celebrar a fé na Europa ou na América do Norte. O Papa alerta que as pessoas costumam identificar o modo europeu de viver a fé e de celebrar a fé como sendo vinculado à própria essência da fé em Cristo. Ele diz não, é uma cultura como as outras. Claro que nós entendemos como o cristianismo se desenvolveu durante centenas de anos na Europa, é óbvio que lá existe uma certa afinidade cultural, existia, hoje não existe tanto mais, uma certa afinidade cultural, mas é uma cultura como as outras e, portanto, em cada lugar se pode viver e encarnar a fé de modos diferentes. Mas eu queria dar o exemplo do sacramento, sabe por quê? Há sujeitos, ministros religiosos na nossa igreja que querem inventar, celebrar sacramento, dizendo que tem que se enculturá-los de acordo com o povo. Calma, pode sim, mas desde que qualquer pessoa ali se reconheça. Porque se você quiser enculturar de maneira bem mais presente, eu diria mais profunda, é pelos sacramentais. A procissão do fogaréu em Goiás é uma forma muito própria e cultural de se encarnar uma expressão religiosa. As pastorinhas, folia de reis ou congados em Minas Gerais são formas culturais de manifestação da fé cristã própria desse local. Mas existem outras coisas sacramentais também, e os sacramentais podem acabar ou começar, são de direito eclesial, de direito de uma comunidade. Lembrem-se, antigamente, no interior, quando está essa seca assim, e que as pessoas queriam pedir chuva, levava aquelas águas e derramava no pé do cruzeiro, é um sacramental. Hoje a gente não faz isso mais, porque terminou esse tipo de mentalidade de expressão da sua fé. Isso se chama sacramental. Esse pode ter toda a criatividade possível, de acordo com a índole daquele povo. Já os sacramentos, cuidado. Os sacramentos, você pode enculturá-los? Pode, mas de tal maneira que se tiver um africano na sua celebração sacramental, ou um francês, ou um americano, ou um holandês, ele se reconheça naquela celebração como sendo também a sua celebração. Então, isto é muito importante do ponto de vista prático para esta diferenciação. Uma outra coisa também que é bom lembrar, que o Papa fala, e termino no parágrafo 124, ele usa duas expressões. Ele usa uma expressão que é de caráter universal, tem uma objetividade, uma racionalidade própria, que é o credere in Deum, crer em Deus. Significa teologia, doutrina, conceitos, a relação intelectual com a fé, que é mais ou menos comum, que é mais ou menos universal, serve para todos os lugares, para todos os tempos, é claro, com algumas ressalvas. Mas a outra expressão, credere deum, que ele utiliza no 124,
Credere deum já é diferente. Não se trata de um conteúdo racional, objetivo ou doutrinário, mas se trata de uma experiência totalizadora da pessoa. Nós chamamos de Gestalt. Sabe aquela coisa que fala quando vai aprender a ler? Existem 2 métodos. O meu método, e funcionou muito bem, é o método tradicional, quando eu aprendi a ler, de começar pela letra, depois pela sílaba, depois pela palavra, depois pela formação das frases. E depois vem o texto. Me lembro que meu primeiro livro era Paulo tem uma bola. A bola de Paulo é azul. Foi o meu primeiro livro quando eu comecei a ser alfabetizado. Primeira lição. Era tão bonito a gente ver aquelas gravuras e aquelas... Mas para ler isso aí eu tinha aprendido a letra A, E, I, O, U, depois juntava a letra Da, De, Di, Do, Du, e a gente ia fazendo isso e aprendendo, né? Hoje tem um método diferente. Esse método que eu falei que é o tradicional, corresponderia na teologia Credere in Deum. E o método atual, mais moderno, você não aprende por letras, você aprende pelo conjunto da frase. Então, coloca uma foto ou uma gravura bem bonita e escreve a frase embaixo. E o aluno começa a ler o conjunto, já vai aprendendo pelo conjunto, para depois chegar a identificar letras e sílabas. Pois bem, esse Credere Deum é a experiência religiosa gestáltica, a experiência religiosa totalizadora que é própria do povão, do povo, que não tem tanta formação teológica nem catequética, mas tem uma espiritualidade, um modo de ser que penetra toda a extensão da pessoa, os sentimentos, o pensamento, as ações, as atitudes, e aí as expressões concorrem para esse tipo de experiência da fé que Papa Francisco valoriza e chama de Credere Deum, creio Deus. Voltamos daqui a pouco.